Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 19 de abril de 2018. Estamos chegando em mais uma edição do Jornal do Brasil. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. As manchetes dessa quinta. STF aceita denúncia contra Aécio por corrupção e obstrução de justiça. Polícia Civil do Pará investiga a morte de líder quilombola. Segunda turma do STF decide que Demóstenes Torres pode disputar eleições deste ano. Polícia Federal prende quadrilha acusada de fraudar benefícios do INSS. Essas e outras notícias na edição dessa quinta-feira, 19 de abril, do Jornal do Brasil, que está começando agora. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Após a divulgação de que foi admitido como réu pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal STF, o senador Aécio Neves, do PSDB, fez uma rápida declaração no Senado. Ele disse que agora terá a oportunidade de provar sua inocência. Voltou a afirmar que foi vítima de uma armação entre membros dos Ministérios Público e os empresários da JF. O senador sustenta que 2 milhões que recebeu não são propinas, como aponta a denúncia, e sim um empréstimo pessoal que ele solicitou ao empresário Joesley Batista para pagar advogados. Aécio Neves responde a outros 8 inquéritos no Supremo. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. No Maranhão, a campanha nacional de vacinação contra a influenza terá início na próxima segunda-feira, dia 23, e prosseguirá até o dia 1º de junho, sendo 12 de maio dia D de mobilização. A meta da Secretaria de Estado da Saúde é vacinar 1.687.524 pessoas, reduzindo as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções causadas pelo vírus da influenza na população alvo para vacinação. A vacina previne contra H1N1 e H3N2, subtipos do vírus influenza A, e contra a influenza B. A dose é contraindicada apenas para quem apresentou reação anafilática em doses anteriores ou tem alergia grave ao ovo de galinha e seus derivados. A população alvo para vacinação contra a gripe são idosos com 60 anos ou mais, crianças entre 6 meses de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, mulheres com até 45 dias após parto, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Iniciado em 2016, o pente fino em auxílios doença pagos pelo governo federal já gerou corte de 7,6 bilhões. Também 552 mil benefícios que estavam sem revisão há mais de 2 anos estão sendo reavaliados. Dos 280 mil já analisados, cerca de 80% foram cancelados. Em março começou a revisão de aposentadorias por invalidez. 30% das 43 mil revisões feitas até agora geraram cancelamento do benefício. A estimativa de economia com os 2 benefícios é de mais de 20 bilhões até 2019. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, destacou que o valor é maior que a arrecadação prevista com a privatização da Eletrobras. Este ano, o trabalho foi intensificado. O BPC, benefício de prestação continuada, recebido por idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também está passando por avaliação. Até o momento, 4,4 milhões de beneficiários, 151 mil tinha renda maior que o limite permitido e 17 mil cidadãos já estavam mortos. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena, sorteadas na terça-feira, dia 17, em Governador Valadares, nas Minas Gerais. E o prêmio ficou acumulado, podendo pagar 8 milhões e 500 mil. Com o feriado de sábado, dia 21, o próximo sorteio será na sexta-feira, dia 20. As dezenas sorteadas no concurso 2032 foram 06, 14, 19, 20, 39 e 53. A quina teve 27 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 41.286,89 para cada uma. A quadra foi acertada por 2.075 apostas, que vão receber cada uma R$ 767,46 para cada ganhador.
Você está ouvindo Jornal do Brasil. Uma operação da Polícia Federal prendeu 3 pessoas acusadas de fraudar benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, em São Paulo. Segundo as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, a quadrilha falsificava documentos e inseria informações falsas no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Com isso, os fraudadores garantiram a concessão de benefícios do INSS para pessoas que não tinham direito. O grupo atuava desde dezembro de 2016 na agência do INSS de Santo André e pode ter fraudado benefícios na agência de São Caetano, ambas na Grande São Paulo. Um dos presos é um funcionário da Previdência, considerado líder do grupo. Ele seria responsável por inserir as informações falsas como tempo de contribuição para garantir a concessão de aposentadorias. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. O prazo para o trabalhador sacar o abono PIS/PASEP de 2016 termina em 29 de junho. Cerca de 2,7 milhões de trabalhadores ainda não foram buscar o dinheiro que tem direito, que totaliza mais de 2 bilhões de reais. Se esse valor não for retirado até a data máxima, o trabalhador perde o direito ao benefício e o dinheiro vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O pagamento do abono de 2016 começou em 27 de julho de 2017. Desde então, mais de 21,7 milhões de trabalhadores já receberam o benefício, o que representa 88,90% do total. Os valores sacados até agora somam 16,1 bilhões de reais. O valor do abono PIS/PASEP varia de R$ 80 a R$ 954 reais, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou com carteira assinada. Em 2016, o valor máximo é para quem ficou empregado os 12 meses do ano. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que o ex-senador Demóstenes Torres pode ser candidato nas eleições deste ano. O ministro Dias Toffoli, por liminar, havia suspendido a ineligibilidade de Demóstenes. Decisão agora confirmada pela turma. O ex-senador foi cassado pela quebra de decoro parlamentar, acusado de envolvimento com organização criminosa ligada ao contraventor Carlinhos Cachoeira. Ele ficaria impedido de se candidatar até 2028. A defesa do político tinha solicitado a suspensão dos efeitos da sessão do Senado, que cassou o mandato dele em 2012. Portanto, para que o caso fosse devolvido e a decisão que tirou os direitos políticos de Demóstenes fosse derrubada. O pedido se baseou na anulação de provas feitas no ano passado pela própria segunda turma. Essas provas foram usadas também no processo administrativo do Senado. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. O PT encomendou ao Instituto Vox Populi e registrou no Tribunal Superior Eleitoral pesquisa com 4 cenários distintos para o segundo turno das eleições presidenciais. Em todos os casos, o ex-presidente Lula venceria com folgas. Pesquisa foi realizada no período de 13 a 15 de abril. A Vox Populi fez 2.000 entrevistas aplicadas em 18 municípios. A margem de erro é de 2,2%. Estima em um intervalo de confianças de 95%. A leitura, de acordo com o Instituto, é de que Lula não perdeu votos, mas sim cresceu em alguns cenários. É que a percepção de injustiça na prisão do ex-presidente é grande. A Vox Populi apresenta 4 cenários. O ex-presidente Lula concorre em cada um deles, com Jair Bolsonaro do PSL, Joaquim Barbosa do PSB, Marina Silva da Rede e Geraldo Alckmin do PSDB. De acordo com a pesquisa, Lula teria mais de 50% dos votos contra todos os candidatos. O ex-ministro do STF é quem teria o melhor desempenho entre os oponentes. Para o presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, a pesquisa revela que o impacto da prisão não foi significativo nas intenções de voto de Lula. Diz, a pesquisa mostra que aumentou o sentimento de que o ex-presidente é vítima de uma injustiça e de que recebe um tratamento desigual por parte do judiciário. Completa. Você está ouvindo Jornal do Brasil. No Pará, Nazildo Brito foi assassinado a tiros em uma estrada no distrito de Quatro Bocas, no município de Tomé Açu, no Pará. Ele tinha 33 anos e foi presidente da Amalquata, Associação de Moradores e Agricultores Remanescentes Quilombolas do Alto Aracará, Amalcata. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 19 horas do último domingo, logo após a vítima sair da residência do cunhado. Ele voltava para casa, na zona rural de Acará, sozinho, de moto, quando foi assassinado.
Só será possível saber quantos tiros atingiram Nazildo após a conclusão do laudo pericial, que ainda não foi divulgado. Segundo a Polícia Civil, até agora nenhuma testemunha que tenha presenciado o crime foi localizada. A hipótese mais provável é de execução. A moto e os pertences da vítima não foram roubados. Você, muito bem informado. Rádio Web Popular. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu pelo recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Aécio Neves, do PSDB das Minas Gerais, pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça. As acusações fazem parte de um dos inquéritos resultantes na delação do empresário Joesley Batista, do grupo JF. Com a decisão, o senador se torna réu no processo. A decisão foi tomada com base no voto do ministro Marco Aurélio, relator do caso. Para o ministro, o fato de o senador ter sido gravado por Joesley e citar que tentaria influir na nomeação de delegados da Polícia Federal mostra indício dos crimes que teriam sido praticados por ele. Por unanimidade, o relator e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber e Barroso votaram pelo recebimento da denúncia pelo crime de corrupção, sobre acusação de obstrução de justiça. A votação foi obtida por maioria. Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. Everton, enfim, está confirmado como novo reforço do São Paulo. Os trâmites burocráticos de sua rescisão com o Flamengo já foram realizados e o tricolor anunciou o acerto com o atacante de 29 anos de idade, com contrato válido por 3 temporadas. O jogador custará cerca de 15 milhões, desembolsados pelo São Paulo para adquirir 100% dos seus direitos econômicos. O Flamengo deve ficar com a metade desta quantia. O clube carioca deu o último passo para concretizar a transferência ao protocolar a rescisão de contrato. Foi pouco, mas o Barcelona segue invicto no Campeonato Espanhol após 33 rodadas. Mal e com muitas reservas, a equipe comandada por Ernesto Valverde ficou no 2-2 com o Celta de Vigo fora de casa. Com empate, o Barça mantém-se na ponta com 83 pontos, 12 a mais que o Atlético de Madrid, que joga hoje, quinta-feira. O atacante Romero sempre teve seu papel tático reconhecido desde que se tornou titular do Corinthians no meio de 2016, mas foi constantemente cobrado para melhorar o desempenho ofensivo. Nesta temporada, no entanto, o paraguaio já chegou a 4 assistências, superou a marca conquistada em 2017 e assumiu a liderança no número de passes para o gol no elenco. O paraguaio que deu passes para um gol de Casim, na Flórida, serviu Henrique no Campeonato Paulista, Emerson Sheik na Libertadores e conseguiu a última ao achar Rodriguinho entre os zagueiros do Fluminense no último domingo. Parece justificar cada vez mais a opção do técnico Fábio Carille pela sua titularidade. Liberado para treinar com bola, novo colírio que surtiu efeito, pressão ocular perto de ser regulada, Bruno Henrique tem recebido ótimas notícias nos últimos dias. O atacante deu passos importantes que o aproximam cada vez mais da retomada aos campos pelo Santos, mas ainda faltam alguns. Recuperar o ritmo, a condição física e técnica são os principais fatores que impedem Bruno de atuar pelo Peixe hoje. E ainda falta tempo para o atacante chegar ao nível dos companheiros de equipe. Feito isso, resta aguardar pela liberação da comissão técnica. Titular absoluto do Real Madrid e da seleção brasileira, Casemiro entrou na mira do PSG para a próxima temporada. Segundo informações, o clube francês pensa no volante para substituir Thiago Motta, de 35 anos, que está em fim de contrato. A multa rescisória de Casemiro, de 26 anos, é de 200 milhões de euros, cerca de 846 milhões. O PSG não deve chegar a este valor, mas segundo informações, o montante seria estratosférico, o que faria a diretoria merengue aceitar a proposta. Você ouviu Placar Esportivo. O Jornal do Brasil desta quinta-feira fica por aqui. Para você um forte abraço, tenham todos um ótimo dia. A gente volta a se falar amanhã, sexta-feira. Você ouviu Jornal do Brasil.